Vocês sabiam que os roubos a obras de arte movimentam por ano no mundo todo cerca de 6 bilhões de dólares? É isso mesmo. Os roubos de obra de arte movimentam 6 bilhões de dólares por ano no mundo. Isso são dados da Associação Internacional de Pesquisa contra Roubos de Obra de Arte. Esse tema veio à tona agora com esse roubo no Museu do Louvre, que está sendo muito comentado aí por todo mundo, onde foram roubadas joias da era napoleônica na França. Inclusive, algumas joias que foram pertencentes à esposa do Napoleão Bonaparte. A facilidade com que esses criminosos supostamente conseguiram fazer esse crime traz à tona um assunto que quem é da área da história da arte, da museologia, já conhecem, que é o fato de que existem criminosos que são especialistas em roubo de obras de arte. Inclusive, isso é uma coisa que acontece desde muito tempo. O próprio Louvre foi alvo de um dos maiores roubos de obra de arte lá em 1911, quando a obra Mona Lisa do Leonardo da Vinci foi roubado. O tema, inclusive, esse roubo, inclusive, foi de grande repercussão no mundo e fez com que a própria obra de arte ficasse muito mais famosa do que já era. Isso fez até com que a obra passasse a ser considerada de um valor e de um preço incalculável, inestimável. Algumas pessoas chegam a dizer que aquele roubo foi encomendado justamente para aumentar o valor da obra. Aí eu já acho que é teoria da conspiração demais. Mas eu tinha uma professora, quando eu estava na faculdade de História, que quando morou na Europa, ela disse que ela aprendeu mais desse tema, porque lá o tema dos roubos a galerias de arte é um tema muito mais debatido do que aqui. Ainda que no Brasil também aconteçam muitos roubos à obra de arte em exposições, em museus e até em igrejas. Estudos da polícia indicam que a maior parte dos crimes contra obras de arte são encomendadas, são pessoas, colecionadores que encomendam esses crimes. Isso nos leva a uma outra questão que é: quem rouba uma obra de arte vai vender para quem? Por que alguém vai lá entrar em um museu super protegido como o Louvre e vai roubar uma obra de arte? Bom, gente, é claro que existem pessoas, existem colecionadores que encomendam, né? Claro que são colecionadores de altíssimo poder aquisitivo. E aí é claro que tem quem diga que existem até assim exposições clandestinas. O fato é que existe um grande mercado paralelo de compra dessas obras de arte. Pessoas têm acesso a esse mercado, que é um mercado proibido, evidentemente. É inusitado que esses criminosos que são especializados no furto de objetos históricos, objetos artísticos, muitas vezes têm autoconhecimento de cultura e de arte para conhecer especificamente a valoração de objetos artísticos. E a maior parte desses objetos, desses ladrões de obras de arte, estão na Europa e nos Estados Unidos, mas mais na Europa. O que é bastante curioso, já que boa parte dos objetos que estão em museus na Europa foram roubados de países da África e da América Latina e da Ásia. Existem países da África que fazem requisições todos os anos para que museus europeus na França, na Inglaterra, na Holanda e em outros países, mas esses três da Itália também, esses 4 países são os que mais têm artefatos supostamente roubados da África, para que devolvam os objetos que foram subtraídos de terras africanas. Em 2018, o Museu Britânico chegou a devolver algumas obras de arte. A Holanda também já devolveu alguns artefatos. A França chegou a devolver 26 peças para o Benin. E a Inglaterra chegou a aprovar uma legislação proibindo devoluções de peças que são de posse de museus ingleses, justamente para dificultar esses pedidos vindos da África. E aí, assim, gente, além do roubo que aconteceu evidentemente no período colonial e que é responsável por boa parte dessas obras de arte que estão na Europa, porque afinal de contas, tu chega lá na Europa, tu entra no museu e tu vê lá peças que são da origem da civilização africana, como é que foram para lá? Claro que isso se dá pela ocupação europeia colonial na África.
Mas também existem roubos de particulares que vão lá, fazem pilhagem e vão procurar vendedores na África, vendedores na Europa e nos Estados Unidos. E muitas vezes vão lá e vendem para os museus. E os museus, na maior cara de pau, compram. O que nos leva a uma conclusão óbvia. Numa sociedade de consumo baseada por lógica capitalista, as obras de arte têm valoração comercial, baseada em valor de uso, valor de troca, valor simbólico. Não representam apenas o seu valor artístico. Curtam esse vídeo e sigam a Cinemateca História.